Eu li um livro que é um livro ok, ele não é um baita livro de investimentos. Na verdade, ele foi escrito por 2 economistas, nada contra, mas hoje não daria tempo de ler esse livro. Porque eu tenho muita carta de gestão que eu não consigo dar conta. Mas ali que eu fui apresentado por Warren Buffett e eu achei muito, muito interessante. Então, ironicamente, a minha primeira ação em março de 2000 é uma ação B da Berkshire. E com aquilo eu recebi o relatório do Warren Buffett e, cara, assim, aí eu me encontrei com aquela filosofia de investimentos, Buffett, o mentor dele, o Graham, Phil Fisher, eu comecei a me inserir, eu transformei o meu último ano no Law School americano num MBA, porque eu estudei Corporations, Taxations, Trust, Accounting, virou business, o que dava para ser, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, mas era muito tarde, então foi uma transição longa e demorada. Né? E aí você terminou o curso... Terminei. Teoricamente você era um advogado. Não, você precisa passar no Bar Exam. Eu fiz uma vez o Bar Exam. Eu falei, eu tenho que fazer agora, porque senão eu nunca mais vou fazer. E eu fui para Albany, eu fiz era em Washington, mas eu fiz o de Nova York. Né? Então como você não é residente de Nova York, você tem que ir para Albany. Eu fiz lá, não passei. Eu posso fazer de novo quando eu quiser, mas já não é o que eu quero fazer. E aí eu já estava me inserindo. De novo, eu falei, eu tenho que fazer agora, porque senão eu não vou fazer nunca mais. Eu já estava me inserindo nesse mundo de investimentos. E aí foi alguns meses depois que eu escrevi para o Buffett pedindo... Mas você já tinha colocado na sua cabeça, é com isso que eu quero trabalhar? Sim, mas de novo, a transição é muito difícil. Porque você queria, mas no fundo você era um advogado. Eu tinha uma formação exclusivamente jurídica, tirando esse último ano, né? E já estava tarde, eu já tinha quase 27 anos. E assim, não é que eu queria trabalhar no meio financeiro, eu queria trabalhar para gestoras de value investing, cara, que é um nicho dentro do meio financeiro. Então, o cara que começa trabalhando, né, Buffett é um caso à parte, mas gestoras com a abordagem do Bay Graham, que é o mentor do Buffett, havia várias, inclusive aqui, e é por isso que eu vim parar aqui. Tinha bastante aqui em Nova York, ainda tem, mas assim, a grande concentração delas é em Nova York. Mas quem começa a trabalhar numa casa dessas é o sobrinho de um dos sócios com 10 anos de idade, cara. Sabe, para um estrangeiro, sem background, sem histórico, sem nada. Advogado, brazuca. Não foi fácil, realmente. Né? No fim das contas, eu tive esse... Tá, mas e aí o que aconteceu? Porque assim, eu conheço a sua história, mas eu quero te estimular a falar. Aí você bateu na porta de um monte de gente e não deu certo. Primeiro eu escrevi para o Warren Buffett logo após a faculdade. Falei, olha, cara, seus ensaios, suas cartas são muito legais. Na época, havia coisa de, 30 livros sobre o Buffett escritos aqui nos Estados Unidos. 2 deles tinham sido traduzidos para o português e as 2 versões que eu tenho são muito mal traduzidas. Então, assim, não é que não fazia sentido em investimentos. Muitas vezes não fazia sentido nem o português do que estava ali. Falei, olha, eu quero levar essa tua mensagem para o Brasil. E aí ele falou, eu mandei e eu era acionista da Berkshire, então eu escrevi uma carta para ele lá, falei, escuta, eu sou seu sócio aí, eu concordo com o seu outro sócio, que é o Charlie Mann, que é advogado, que né, o caminho não é direito, o caminho são os investimentos, e eu quero levar esse teu conteúdo pro Brasil. Ele mandei uma carta na segunda-feira, na quarta-feira eu recebi um e-mail dele, foi a hora que chegou a carta, né? Falou, você quer fazer isso? Traduza o livro Os Ensaios de Warren Buffett, que é montado por um professor de direito lá. Então esse professor de direito pegou os ensaios e organizou por tema. Só que aí, cara, era o que eu tinha pedido, mas ao mesmo tempo, o que me adianta traduzir um livro? Eu vou aparecer lá no rodapé da 5ª página. Daí eu escrevi para esse professor de direito e falei, Mr. Buffett falou para fazer isso aqui. Eu tenho faculdade de direito no Brasil, tenho faculdade de direito aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer um negócio, cara, melhor do que outros tradutores farão. Eu vou botar o tempo e a paixão necessárias, mas eu quero meu nome na capa. Talvez valha a pena eu escrever um prefácio, colocar notas de adaptação para o mercado brasileiro, porque obviamente tem, né? Tem, enfim, analogias e tem ajustes. E esse cara falou, ele adotou uma postura total de, ele não estava preocupado com a qualidade. Ele queria ganhar uma grana. Ele falou, você me paga royalties? Eu falei, pago, porque... Lógico que o nome na capa, associar meu nome ao Warren Buffett vale muito mais do que o royalty que eu vou pagar. E ele precificou aquilo para meio que não dar lucro, mas eu acabei self-publishing, o livro foi um sucesso, esgotou, né? E então funcionou também. Mas esse foi assim, foi eu consegui acelerar essa transição com esse projeto, porque aí efetivamente, né, vários
o mercado brasileiro começou a... Quem que é esse cara aqui? Então aí você passou um bom tempo traduzindo e preparando isso. Assim, do momento que eu escrevi a carta para o momento da publicação na Livraria Cultura, lá na Avenida Paulista, são 23 meses. Mas eu não fiquei full time fazendo. Então, eu achei que em um ano eu faria, eu fiz em 2. Cara, eu montei um dicionário para fazer o livro. Eu tinha 27 anos, então assim, eu também tive que errar muitas vezes por conservadorismo. Quer dizer, eu não sou um tradutor experiente, né? Eu sou um cara apaixonado pelo assunto que está buscando a excelência nesse trabalho. Mas assim, houve momentos que falava, putz, eu escolhi o caminho mais técnico aqui só para... Mas eu montei um dicionário só para ter congruência no livro, cara. Foi assim, eu realmente abordei aquilo com o zelo que eu considero que a mensagem do Buffett merece.